A Bíblia acabou de nos dizer que na saudação de Maria a Isabel, o menino saltou de alegria, porque a paz que o Senhor nos dá, ela transcende o entendimento. Aleluia! Eu quero louvar a Deus por mais uma vez estar juntamente com esta igreja. Quero agradecer ao bispo Edinaldo Silva, um amigo particular que Deus nos deu, e também agradecer a oportunidade de estar com a possibilidade de alimentar esse rebanho. A palavra que me alimenta é a mesma palavra que nós vamos distribuir nesta noite. Já ouvimos 2 vezes serem citados aqui a volta do Senhor Jesus. E o que Deus colocou no meu coração também está, aleluia, ligado a este fato inédito, que eu quero crer, nós não vamos participar dele aqui na terra, mas nós vamos ser notícia na terra, porque se cumprirá o que Jesus nos prometeu. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, versículos 1, 2 e o versículo de número 3. Nós vamos estar aqui neste momento meditando um pouco sobre essas instruções de Jesus Cristo aos seus discípulos. Se você encontrou o texto e pode dizer glória, faça isso nesta hora. Irmãos, está escrito assim, capítulo 14, versículo 1, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amado Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, Senhor, transmite aos nossos corações a revelação da tua palavra e aplica a cada um dos teus servos o alimento que vamos participar agora. Se conosco, Senhor, é a nossa súplica, é a nossa oração que nós te fazemos, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento e me empreste um pouco da sua atenção neste momento, quando nós estamos diante do capítulo de número 14 do Evangelho de João. É um capítulo muito abençoado, e eu vou dizer que João, ele é feliz nas revelações que ele tivera e nos registros que ele fizera no seu Evangelho. É nesse livro que nós vamos ler que Jesus afirma: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas deixa eu dizer aos irmãos, este é o momento em que Jesus Cristo reconhece que a sua hora é chegada, e ele antecipa-se aos seus discípulos para dar as últimas instruções. Louvei a Deus sentado ali, quando Gabriel falava sobre a pessoa de Jesus ainda no ventre da sua mãe, e quando a presença dele chega, modifica o lugar. Hoje nós não temos a presença física, mas ele disse: viremos para ele e faremos nele morada. Você não tem Jesus do lado de fora,
Ele já está do lado de dentro. E é esta diferença que vai fazer a este mundo. Nós não conhecemos apenas Jesus por ouvir falar. Ele habita dentro de cada crente, e é isto que nos faz ser diferente. Até porque Jesus não habita em qualquer lugar. Para que Ele habite, o ambiente tem que ser limpo, tem que ser purificado. Ele não divide a sua presença com qualquer situação. Ele é santo e, como já foi dito, grande. E por isso nós estamos adorando a Ele nesta noite. Escute, meus irmãos, Jesus está aqui neste momento introduzindo aos seus discípulos, e isso já acontece no capítulo anterior, no capítulo 13, a partir do versículo de número 33, quando Jesus, conversando com seus discípulos, ele vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco eu estarei convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir agora, eu vou-lo eu vou-lo digo também. Agora, o que Jesus está fazendo aqui é preparando os discípulos, aquele que Ele chamou a si, aqueles que Ele instruiu. Jesus está dizendo: eu estou com vocês agora, mas daqui a pouco vocês não me verão mais, porque eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Jesus estava falando exatamente do que lhe esperava. Jesus está falando aos seus discípulos da morte com que ele haveria de morrer, da cruz que ele precisaria enfrentar. Os discípulos não entendem, porque o céu não tem obrigação de dar explicação do que vai fazer. Quando o céu deseja, ele explica, ele dá direção, ele revela os seus propósitos. Mas quando o céu não quer, você precisa permanecer na obediência. Os discípulos, preocupados, eles perguntam ao Senhor Jesus: para que lugar é esse que tu vai, que nós não podemos ir agora? Jesus não dá uma explicação clara, mas Jesus diz a eles: um novo mandamento eu vou deixar com vocês, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, nós vamos manter vivo a pessoa e a presença de Jesus no nosso meio, quando o amor com que Ele nos alcançou se manifeste no tratamento individual ou mutuamente no seio da igreja. Jesus estava aqui nesse momento dizendo que Ele não estaria mais com os seus discípulos fisicamente. Fisicamente Ele não mais estaria com os seus discípulos. Jesus estava preparando aqueles corações, porque quem tem Jesus consigo e sente a ausência da sua presença, é comum que sinta o baque, que sinta tristeza, que sinta a falta. É como alguém canta: quem já pisou no Santo dos Santos e que já desfrutou da comunhão com Jesus, é impossível se acostumar em outro lugar. E Jesus vai dizer a eles uma expressão que nós vamos ter aqui, aleluia: não se turbe. E essa expressão, não se turbe, o vosso coração, está ligado ao fato dele dizer uma coisa: não se entristeça com o que vai acontecer. Porque é que Deus trouxe ao meu coração esta palavra
do Evangelho de João. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja sobre a face da terra. Agora, nós vivemos a nível mundial o que aconteceu há pouco tempo em São Paulo. As nossas crianças negando a realidade dos fatos, porque o príncipe deste mundo tem estado à frente do sistema para mudar as naturezas daquilo que nós temos por princípio bíblico. Mas para quem conhece a palavra de Deus, você entende que isso é apenas princípio de dores. Isso são as contrações do parto, do nascimento de uma igreja que será tomada desta terra e levada para morar com o seu Senhor e o seu Criador nos ares. Nós estamos vivendo este momento e o Senhor, que é um Pai zeloso, que é um Deus de amor, que esteve com os seus discípulos, Ele dizia: só amando os nossos irmãos de verdade, nós demonstraremos que de verdade somos os discípulos de Jesus. Quando eu começo a ver, do versículo 35, Jesus vai falar com seus discípulos do capítulo 13: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Pedro, o afoito dos discípulos, se aproxima do mestre e pergunta: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Segue-me, mas depois me seguirão. Para onde eu vou, vocês não poderão me seguirem agora, mas depois me seguirão. Vocês se lembram que Jesus Cristo, Ele é procurado por sua mãe num determinado evento lá em Caná da Galileia, e a pergunta de Jesus para aquela ocasião é esta: mulher, por que tu me procuras, se ainda não é chegada a minha hora? Jesus estava dizendo que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. E o que os discípulos não entendiam é que Jesus estava tratando de que morte ele haveria de morrer. Porém, ele estava dizendo: eu vou primeiro e vocês irão no seu tempo, porque cada um de nós temos na palma das mãos do nosso Deus os dias de vida que teremos aqui sobre a face da terra. Uns vai à frente, outros vai atrás, mas que Deus nos guarde, que no dia em que formos chamados, possamos ser contados com esses discípulos que aprenderam com os ensinamentos do nosso mestre. Então respondeu Jesus: tu darás a sua vida por mim. Na verdade, aleluia, respondeu-lhe Jesus: tu darás a sua vida por mim. Na verdade te digo que não cantará o galo, aleluia, enquanto me não tiverdes negado. É uma outra passagem que está interligada com essa, porque o Senhor diz em outro evangelho: o pastor será ferido e os seus rebanhos serão dispersos. E falando sobre o que aconteceria com seus discípulos, e Pedro diz: olha, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar. O Senhor disse: tu não te conhece, porque se tu soubesse quem tu és, tu saberia que antes que o galo cante, tu vai me negar. Porque o processo que Jesus vai enfrentar é um processo difícil, mas escute bem,
bem, Jesus não deixa os seus discípulos e aquelas pessoas que com tanto carinho ele as abarcou no seio daquele movimento que através de Cristo acontecia na época. Ele vai advertir: não se turbe o vosso coração. Não há razão para ter tristeza. Jesus, em outra passagem das Sagradas Escrituras, capítulo 16, ele vai explicar na frente: se eu não for, o Consolador não pode vir. Jesus estava dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não ficarão sozinhos, eu subo para o Pai, mas Ele vos enviará um outro Consolador, alguém da mesma essência, alguém com a mesma autoridade, com o mesmo poder. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E Jesus vai dizer: Ele morará em vós. Aleluia. Ele não vai morar, irmão, na casa do vizinho. Ele mora, Ele habita, Ele está aí dentro de você. O Espírito Santo que se move neste lugar, se move porque você é habitação santa, é o lugar da sua morada. O Senhor diz a eles: não se turbem os vossos corações, não há razão de vocês ficarem entristecidos. O que é isso? Jesus está consolando. Antes que o Consolador chegue, Jesus faz o papel de Consolador. Ele está dizendo: não há motivo de tristeza, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus, a esperança não é a última que morre, ela já morreu e ressuscitou, e vai entrar pelas portas da eternidade, porque Jesus é a nossa garantia. E ele vai dizer: não se turbe o coração, mas creia em Deus. Escute bem, Jesus está dizendo: vocês não precisam estarem tristes, mas precisa manter a fé. Vocês precisam fazer a manutenção da fé. Aleluia. E fé é o firme fundamento, é o alicerce seguro. E aí importa em uma autoanálise sobre que fundamento eu tenho edificado a minha fé. Você tem estabelecido a tua fé sobre a rocha ou sobre a areia? Pastor, o que é isso? Edifica a sua vida cristã sobre a areia aqueles que edificam a sua vida sobre, aleluia, o testemunho de outros, sobre o ministério de outros. Mas quem edifica a sua vida cristã sobre a rocha que é Cristo, não tem vento que lhe tire da sua casa. Eu costumo dizer que quem sai da igreja por causa dos outros, nunca tiveram na igreja por causa de Jesus. Porque Jesus, ele permanece, é fiel e ajudador. É por isso que eu pergunto: sobre que fundamento está posta a tua fé? Jesus tem dito a essa igreja: crede em Deus, mas crede também em mim. Aleluia. Jesus está dizendo: porventura eu tenho falado alguma coisa que seja mentira? Porventura eu tenho dito algo e não tenho cumprido? Porventura eu não sou da mesma natureza? O Senhor disse: olha, assim como vocês creem no meu Pai, creem em mim também.
Jesus está dizendo isso, bispo Edinaldo, porque ele iria revelar um mistério aqui aos seus discípulos. Crede em Deus, mas crede também em mim, porque Jesus está dizendo para eles: na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmão, a gente quando ouve esse versículo, a gente imagina casa do lado de casa, não é assim? Mansões, ruas de ouro, muro de jaspe, rio com águas cristalinas. O termo morada, neste momento, no original, está dizendo sobre cômodos. Na casa de meu pai há muitos cômodos. Há muitos cômodos. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês não vão morar do lado de fora, vocês vão morar dentro da casa do Pai. Aleluia! O salmista disse uma coisa: pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. É por isso que nós vivemos aqui em comunhão. Alguém diz assim: mas para ser igreja eu não preciso de templo. Você precisa sim, porque você é membro do corpo. E este momento de comunhão é um ensaio na casa, porque você não vai morar lá do lado de fora, você vai morar do lado de dentro. E a gente diz: pastor, mas então por que é que Jesus diz: se assim não fosse, eu vou-lhe diria, vou preparar lugar? Você pensa que Jesus está asfaltando as ruas com ouro para você entrar? Você pensa que Jesus está cuidando da pintura para você chegar? Jesus está falando uma coisa que é mistério. E esse mistério, ele revela no capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pecado entrou no mundo, bispo Edinaldo, e fechou a porta da casa do Pai. Não tinha acesso. Jesus disse: eu estou indo para a cruz, para abrir de novo o caminho. Ele estava pavimentando a estrada que nos daria acesso de novo à casa do Pai. Ele disse: olha, lá em cima já está tudo preparado, mas o caminho está fechado por causa do pecado. Aleluia. Você pode ser bonzinho, religiosozinho, você pode ser ofertante, dizimista, mas se não passar pela cruz de Cristo, o caminho está fechado. Teu dinheiro não compra entrada, tua vida não compra entrada. Foi só por causa do sangue de Jesus que nós teremos novamente acesso aos céus. Ele disse: crede também em mim. A casa de meu Pai tem lugar para todo mundo. Aqui não precisa ter empurra-purra, empurra. Aqui não precisa ninguém brigar por uma posição. Eu fico por conta. Quando alguém luta por causa de uma posição, você vale mais do que o posto que você deseja. O Senhor está dizendo: na casa do meu Pai tem lugar de sobra. Há muitas moradas. Há muitas moradas. E o Senhor disse: se isso não fosse verdade, eu teria dito, aleluia, eu vou preparar-vos lugar. Jesus estava dizendo: eu não estou mentindo, não menti quando estive com vocês, e não vou mentir quando eu me ausentar de vocês. É por isso que os filhos de Jesus precisam ser filhos da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu me lembro que eu era criança na Assembleia de Deus, e quando eu mentia, a minha mãe olhava assim, porque mãe conhece filho, e eu dizia assim: é de mentirinha, é de brincadeirazinha. Ganhei muitas varadas por causa de brincar de mentir. Aleluia. Irmãos, filhos de Cristo são filhos que foram libertos da mentira e hoje estão vivendo na estrada da verdade. Ele disse: assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus não estava indo para o céu, ele estava indo para a cruz. Ele estava se dirigindo para ser entregue, para que por meio do seu sacrifício fôssemos todos novamente aceitos pelo Pai, por causa do preço que foi pago. Tu não foi comprado com dólar, tu não foi comprado com euro, tu não foi comprado com real, você foi comprado com preço de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o sangue derramado só encobria, mas no Calvário, uma vez purificado por este sangue, você está livre do pecado. O que aconteceu antes do Calvário foi lançado no mar do esquecimento, e você agora é nova criatura, é nova criação. E o Senhor disse: aleluia, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E é agora que Jesus Cristo, aleluia, está dizendo isso. Ele está falando uma verdade. Se já, aleluia, nós fomos crucificados com Cristo, aleluia, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 3, Paulo vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Ninguém pode ressuscitar com Cristo se não experimentar a morte de Cristo. Paulo vai escrever também aos Gálatas, se não me falha a memória, capítulo de número 5, versículo, me parece que de número 20, aleluia, Gálatas, capítulo de número 5, versículo, se não me falha a memória, de número 20, vai dizer, não, o versículo de Gálatas, anotei aqui, quando Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo a respeito de crucificar a sua carne, por obediência, se colocar debaixo da autoridade divina, para que a sua natureza já não mais comande as suas ações. Mas Paulo está dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? O Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, também por causa do seu sacrifício, me deu condição de sepultar, de crucificar a minha carne, e agora a vida que vivo, vivo-a na fé de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Ele vai dizer: eu vou preparar-vos lugar, mas contudo, porém, se eu for, diz o Senhor, eu voltarei
e vos levarei para mim mesmo. O que é isso que Jesus está dizendo aqui, igreja? O Senhor está falando sobre a sua segunda volta. O Senhor está dizendo que Ele não nos deixará sozinho. Primeiro, o Espírito Consolador estará com a sua igreja. Quando isso aconteceu? No dia de Pentecoste. O Espírito veio para ficar. Ele está no seio da sua igreja. Ainda que o pecado cresça, mas há um remanescente que mantém a chama do Espírito Santo acesa na sua vida. Ele disse que o Espírito viria para habitar com a igreja. Ele já veio, mas ele também diz outra verdade, que é uma doutrina bíblica. Ele está falando da sua segunda volta. Ele disse: se vocês permanecerem na fé e também no amor mútuo que eu vos tenho entregue, se como vocês também se sacrificarem, no sentido de crucificar a antiga natureza, aleluia, ela não vai sair de você, mas ela está subjugada, porque o velho homem é crucificado com Cristo, para que a nova criatura transformada seja vista por aqueles que estão à nossa volta. O Senhor vai dizer à sua igreja que Ele foi, mas Ele volta. E Ele disse: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, você, quando tem o contato com o Evangelho, você tem Cristo aqui, para que você, quando a igreja for levada, você habitar com Cristo lá. Está dando para entender que a cruz de Cristo abriu o caminho para que você fosse ligado novamente à casa do Pai e tivesse uma morada lá. Mas ninguém pode, irmãos, por mais amor que o nosso Deus tenha, viver com Cristo lá, se não receber Cristo aqui. Você não pode habitar com Cristo lá, se você não recebeu Cristo aqui. Ah, pastor, mas eu sou quase crente. Eu canto os hinos dos crentes, eu leio a Bíblia todo dia, eu já consegui até deixar algumas coisas que eu fazia no passado. Você quase vai entrar lá. Porque Jesus Cristo não nos é dado por porção, Ele é inteiro. Ou você tem, ou você não tem. E Ele vai dizer: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, quem me habilita a entrar na casa do Pai é Jesus. Ou seja, meu Pai não recebe ninguém que não tenha relacionamento comigo. Esta noite é uma noite de oportunidade para alguém que conhece Jesus de longe, mas não abriu a sua vida, o seu coração, para receber Jesus em sua casa. E esta casa é a casa espiritual. Zaqueu recebe Jesus e ele diz que recebeu Jesus gostoso. Aleluia! E Jesus foi tão bem recebido por Zaqueu, um publicano que alguém chamava de ladrão. Jesus disse: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Quando Jesus chega, Ele não chega sozinho. Quando Jesus chega, chega com Ele libertação.
Quando Jesus chega, chega com ele livramento. Quando Jesus chega, chega com ele cura das emoções. Quando Jesus chega, chega com ele salvação. Salvação. É isso que Jesus está dizendo. Aleluia. Mas se eu for, eu voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Jesus não toma o que é dos outros para si. Jesus só toma o que é dele. Aleluia. Você é de quem nessa noite? Eu sou só de Jesus. Então ele disse: eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Muitas coisas o capítulo 14 nos revela acerca da incompreensão dos seus discípulos, porque em parte compreendemos, em parte conhecemos, em parte Deus se revela, mas tem outras situações que o Senhor nos encobre por um espaço de tempo que nós não compreendemos, mas o amor de Deus espalhados e distribuídos aos nossos corações, a fé que um dia foi nos dada e o contato e a experiência com Jesus nos manterá unidos para que quando a trombeta soar, nós ouçamos o toque e atendermos a santa convocação. Paulo vai dizer, escrevendo à igreja em Corintos: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Alguém diz assim: pastor, mas se Jesus vai voltar para levar a igreja, e os que morrem? Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes no sentido de não conhecerem, não saberem o mistério do arrebatamento, acerca dos que dormem, porque quando a trombeta tocar, os que dormiram no Senhor, essa expressão dormir aqui, tem a ver com a morte física. Paulo diz: esses ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Pode ser agora, a trombeta pode tocar hoje, e este ser o teu último culto, pode ser hoje, e nós subiremos ao encontro de Cristo nos ares, e aí estaremos, a princípio, fazendo parte das bodas do Cordeiro. O que é isso, pastor? Segundo o que a Bíblia diz, serão 7 anos. A gente não sabe se é literal ou figurado, porque a Bíblia diz que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Se nós vamos passar uma eternidade nas bodas ou não, não interessa. O interessante é que o conforto que Jesus falou no primeiro versículo, para que a gente não ficasse triste e nem com o coração turbado, ele estava dizendo: a aflição é por um momento somente, mas daqui a pouco eu volto para levar vocês para estarem comigo. A morte é um mistério, irmãos. Para os materialistas, a vida acaba quando a matéria é sepultada. Para os espiritualistas, você morre, encarna, morre, encarna de novo, até uma perfeição que a gente não sabe quando chega. A ciência diz que nós viemos dos primatas, mas já fazem mais de 6 bilhões de anos
E os primatas não evoluíram até hoje. A gente continua tendo os nossos, aleluia, os seres que eles dizem que são precedentes a nós, na mesma situação. Mas para a igreja do Senhor, a vida entra em ação quando você fecha os seus olhos. Pastor, isso é verdade? Na cruz do Calvário, Jesus disse a alguém que estava sendo crucificado: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Jesus! Hoje mesmo você entra no repouso dos santos, no seio de Abraão, no lugar aonde não há dó, no lugar aonde não há pranto, no lugar aonde não há morte, no lugar aonde não se chorará mais por um assalto seguido de morte, porque Ele, na verdade, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Os santos estão em repouso, esperando aquele grande dia, porque no céu ninguém chega na frente de ninguém. Paulo diz que os mortos ressuscitam primeiro, e nós seremos transformados e nos encontraremos juntos nos ares. A noiva não vai chegar capenga, aleluia. A igreja não vai chegar sem braço, sem pé, sem mão. A igreja, ela vai chegar ornamentada, aleluia. Quem faz parte desta igreja pode glorificar a Deus, porque nós estamos aguardando a promessa que Ele nos fez: virei novamente e vos levarei para mim mesmo. Eu estou aqui, irmãos, porque eu tenho fé em Jesus, mas também porque ser servo de Deus é uma questão de inteligência. Eu não quero habitar o inferno, eu quero morar no céu. E Jesus já disse: ninguém vem ao Pai. Lembra que Ele disse: eu sou o caminho? O texto vai dizer: ninguém vem, não é ninguém vai. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vem, vem ao meu encontro. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Ele disse isso, na verdade, também no Evangelho de João: quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. O que é isso? Alimento, provisão, providência, abrigo, amparo. Ele está dizendo: o caminho de acesso sou eu. Sou eu. E essa é a noite que eu venho aqui dizer para a igreja do Senhor, para os que já entraram pela porta, para os que já aceitaram o sacrifício e estão no novo caminho que foi aberto pelo Senhor, o caminho da reconciliação. O céu é logo ali. Mas para os que ainda não tomaram a sua decisão, a porta da graça ainda está aberta. Mas haverá um dia em que alguém vai dizer: aí vem o noivo. E aí, meu irmão, não adianta na última hora, na prorrogação do segundo tempo, você pensar que vai dar tempo de comprar azeite. O tempo aceitável do Senhor Jesus se chama hoje. É hoje que você toma a decisão para morar na eternidade. Não importa se você não está no templo, aonde você estiver agora, se você fizer a sua decisão, reconhecer os seus pecados e se entregar para Jesus, teu nome entra no rol do livro da vida, aonde você terá acesso à casa do Pai. Que o Senhor possa
nos abençoar a cada instante, que Ele possa nos garantir o direito, se permanecermos em amor e firmes até o fim, a oportunidade de ouvir dos lábios do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Olha aqui a palavra atestando a veracidade do que Jesus disse: na casa de meu Pai tem morada, e ela não foi feita de agora não, viu, irmão? Ela já está pronta antes da fundação do mundo. O diabo pensa que ele pega o povo de Deus de surpresa. Não pega, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus pequenos. Se Ele não engana o povo de Deus, o que dirá o nosso Deus, que é onisciente? Tudo já está preparado. Diga para alguém: tudo já está preparado. Diga para ele: permaneça, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso noivo já está voltando para arrebatar essa igreja, e aí você estará para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.